plano de resiliência apresentado pela Petrobras no dia 1º de abril indica a estratégia que a empresa pretende seguir nos próximos meses, diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus e da queda da cotação internacional do petróleo. A crise atinge a todos, é verdade, mas não afeta a todos da mesma forma. E a Petrobras é um exemplo disso. Enquanto propõe cortes de salário que poderão ultrapassar os 30%, a empresa irá apenas postergar o pagamento de gerentes, diretores, conselheiros e do presidente da companhia, Roberto Castello Branco. Aqueles que determinam as regras vão receber em setembro parte dos salários não pagos em abril, maio e junho. Já para os trabalhadores, que dão duro para garantir o abastecimento da população em meio à crise, a solução é bem mais drástica: cortes mesmo. Com isso, a empresa pretende economizar 700 milhões de reais, dinheiro que vai sair do bolso do trabalhador num momento em que as famílias têm suas vidas desestruturadas pela instabilidade causada pela pandemia. E um detalhe: o sindicato estima que a alta cúpula da empresa irá receber em bônus e no prêmio por performance nada menos que 3 bilhões de reais. Bom, talvez isso não seja um mero detalhe. E para falar sobre esse tema, a gente fala hoje com o presidente do sindicato, Rafael Prado. Olá, Rafael. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Rafael, como o sindicato recebeu essa proposta da empresa e como os trabalhadores podem reagir a ela? Fundamental que a gente comece por esse ponto, para deixar claro para a categoria de que são medidas unilaterais, né? Não está havendo negociação com a empresa. Mais uma vez, a Petrobras está lançando a mesma tática de reunião de fato consumado, ou seja, chamam os sindicatos para apresentar a política. Não só o nosso sindicato, mas o conjunto dos sindicatos da categoria, falando aqui especificamente das reuniões que a gente participa, o sindicato da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. É uma medida muito difícil, né? Mas eu preciso começar a falar para o pessoal que tem a ver com esse caráter privado da atual gestão da empresa. Temos aí uma crise combinada da pandemia do coronavírus que causa a doença Covid-19 com a crise do setor petróleo, que a comunicação do sindicato vem tratando em diversas matérias, recomendo o pessoal a ler, que derrubou, né, o preço do barril de petróleo. Então, a queda da demanda por conta da pandemia e a queda no preço do barril de petróleo são fatores que colocam em risco a Petrobras privada. É fundamental que a Petrobras assuma um caráter estatal, que a Petrobras volte a pensar a sua verticalização, a integração dos diversos setores da cadeia de produção do petróleo, né, para que ela sobreviva. Só que durante essa disputa pelo caráter da empresa, temos aí a categoria petroleira no meio disso. Qual é hoje a opção da atual gestão? É preservar os ganhos dos acionistas, né, e de seus gestores e cortar na carne de seus empregados. Então, a política apresentada pela empresa, que representa aí essa segunda parte do plano de resiliência, uma economia de 700 milhões de reais, poderia ser muito bem coberta ou por uma linha de financiamento do governo, né? A Petrobras, que tem um papel fundamental para a sociedade brasileira, isso já ocorreu em 2008, quando da crise do subprime, ou, por exemplo, o cancelamento do bônus dos chefes, né, que está mantido para dezembro. Mas não, a empresa prefere sinalizar para os seus empregados aí um corte de salário e deixando todo mundo preocupado em relação aos empregos. Os sindicatos estão reunidos, né, a FNP se reuniu hoje pela manhã, tivemos uma reunião também com o Ministério Público do Trabalho para passar as informações para eles tentarem cobrar a Petrobras. Hoje tem ainda uma reunião do jurídico da FNP, dos sindicatos da FNP, e amanhã pela manhã a FNP define a sua tática de enfrentamento judicial frente a isso, mas também é importante a gente começar a fazer o debate político com a categoria, porque a categoria precisa entender que enfrentar esse processo privatista é fundamental, não só para a sobrevivência da empresa, mas pela manutenção de nossos empregos no futuro, no mundo pós-Covid-19. Agora, Rafael, muitos petroleiros podem estar se perguntando se a empresa seria contemplada pela medida provisória que foi editada pelo governo ontem, né, que trata sobre redução de jornada com redução de salário. Como fica a Petrobras em relação a isso?
Olha, a medida provisória 936, né, que foi editada ontem, ela exclui explicitamente as empresas de economia mista, que é o caso da Petrobras. Mas a empresa está se ancorando na MP 927, né, a anterior, que tem vários artigos em aberto, né, que deixa, digamos assim, a parte dos trabalhadores vulnerável frente ao texto da MP, e também a CLT, além de princípios constitucionais, que são coisas, né, digamos assim, muito difíceis de sustentar juridicamente. Então existe uma fragilidade que nós vamos explorar na justiça em relação a esse plano apresentado pela empresa. Todas essas ilegalidades nós estamos vendo com lupa, né, com todos os jurídicos empenhados, muito empenhados. Agora, só precisa entender que o governo Bolsonaro está trabalhando muito, né, para facilitar para os patrões, para as empresas, contra os trabalhadores, né? Na contramão do mundo, que vem garantindo empregos e renda, o governo Bolsonaro vem colocando em risco a subsistência das famílias dos brasileiros e brasileiras. Essa é a nossa dificuldade hoje no enfrentamento a esse plano. Rafael, o sindicato vem colocando desde o início da pandemia, assim que o governo decretou o estado de calamidade, que é necessário reduzir a carga na Revap para preservar a saúde dos trabalhadores. Inclusive, a empresa está dificultando de várias formas o afastamento de trabalhadores que deveriam ser do grupo de risco. Frente a essa proposta agora colocada pela Petrobras, existe proposta de redução de carga na Revap? Então, Manu, você colocou muito bem. A gente estava cobrando porque nós entendemos que caiu a demanda e, de uma forma ou de outra, iria ser necessário reduzir a carga. E nós chegamos desde a primeira hora dessa crise colocando isso para a empresa, para a gente preservar a vida mesmo, né? A empresa estava irredutível quanto a isso, porque a política da Petrobras era a política do governo Bolsonaro, ou seja, preservar vidas desde que se preserve a economia, né? No caso da Petrobras, os lucros dos acionistas, porém agora a realidade está batendo forte, né? A demanda caiu muito, por exemplo, o querosene de aviação, que é um dos carros-chefe da Revap, a demanda caiu cerca de 90%. De maneira geral, a maior parte dos combustíveis também teve queda na demanda, apenas o GLP teve um aumento. Então, tanto que a Petrobras está tendo que importar, isso tem muito a ver com o desmonte da empresa, várias plantas que ela hibernou poderiam estar contribuindo com essa produção, hoje não estão, então está tendo que buscar lá fora para cobrir a demanda, o que reforça ainda mais o nosso discurso de que a Petrobras estatal é fundamental para a soberania energética do país. Numa crise como essa, não dá para prescindir da empresa integrada. Isso nos coloca aí um ponto para discutir a venda das refinarias que já estava anunciada, né? A redução de carga na Revap virá por conta da realidade, não porque a empresa está preocupada com seus trabalhadores. Sim. A demanda caiu e vai forçar os gestores a planejarem essa redução de carga. Porém, não porque estão preocupados com vidas, e sim porque chegou num limite, né? A capacidade aí de armazenamento, enfim, a própria demanda não justifica mais manter a carga alta. Eu acredito que essa semana tenhamos algo nesse sentido aqui na Revap também. Já tem notícias aí de refinarias parando fornos, refinarias que têm 2 trens de destilação já estão anunciando que vão parar pelo menos um. Eu acredito que isso chega aqui também. Rafael, a crise fez despencar o preço do petróleo e também o valor da Petrobras na Bolsa de Valores. Os especialistas apontam que a empresa será uma das mais afetadas nesse cenário por conta da estratégia de focar a exploração em petróleo cru para exportação e abrir mão do refino. Como o sindicato entende que a Petrobras pode sair dessa crise? A Petrobras entre as grandes empresas de petróleo, a que mais foi afetada na Bolsa de Nova York, em termos de valor de mercado. E expõe as contradições do plano de tornar a Petrobras uma mera exportadora de óleo cru, na contramão do que vem ocorrendo com as outras empresas, que estão apostando na integração, né, e também na inovação tecnológica para outras fontes, né, de energia. A Petrobras estava fazendo o contrário. Aí quando você tem uma crise como essa contradição e esse erro de gestão salta aos olhos, né? O sindicato entende que é fundamental que toda a sociedade brasileira entre nesse debate, entre nessa discussão, tire a Petrobras da mão desses gestores de mercado, que ela é uma empresa estatal criada em 1953, já passou por grandes crises, já passou por várias coisas, passou por ditadura militar, teve 2 choques de petróleo, mas com tudo isso ela descobriu a Bacia de Campos, construiu refinarias e encampou refinarias que antes eram privadas e até chegar num patamar de praticamente autossuficiência do Brasil, não só em petróleo, mas a capacidade de produzir derivados de petróleo, garantindo assim a soberania energética do nosso país. Ela passou por tudo isso, mas com a atual crise do setor e a pandemia do coronavírus, se a gente manter
a Petrobras nessa linha privada, talvez essa empresa tão importante não consiga sobreviver ao vírus privatista da gestão Castelo Branco na Petrobras. Então é fundamental, a gente precisa trazer isso aí, desde já, a disputa dentro da sociedade para que a gente derrube essa gestão e traga a Petrobras de volta para o povo brasileiro. A Petrobras tem que ser do povo. O processo de privatização de venda das refinarias, ele inclusive foi suspenso agora, não por conta disso, logicamente, mas por causa da pandemia, né? Mas é fundamental que a sociedade agora paute esse debate, né? Porque privatizar as refinarias agora pode ser o colapso da Petrobras daqui a alguns anos. Nada indica que o preço do barril de petróleo vai se estabilizar numa alta que justifique você ignorar os demais setores da cadeia de produção, né? As outras empresas já sabem disso, as outras empresas já trabalhavam com outro cenário. A Petrobras insistia no erro porque estava com uma estratégia de curtíssimo prazo de dar o maior lucro possível para os seus acionistas com aquilo que já tinha sido investido em relação ao pré-sal. Hoje por hoje, com o que está indicando a manutenção, que é a manutenção do preço do barril baixo, né, coisa de 25, 20 dólares, abrir mão não só das refinarias, mas do mercado interno, né, brasileiro, o mercado brasileiro de derivados de petróleo, será fatal para a empresa. Não dá para abrir mão disso. Digamos assim, na retomada, que a gente vai ter que rediscutir como, né, voltar a funcionar a nossa economia, isso tem muito a ver com discutir o aumento dos serviços públicos, o aumento da presença estatal na economia. E eu acho que a Petrobras, não só para garantir a sobrevivência da empresa, mas para garantir uma ferramenta importante para a economia do país, tem que ser estatizada, tem que reforçar o seu caráter estatal e abandonar aquilo que vinha fazendo até então. Rafael, a crise imposta pela pandemia derrubou de vez a expectativa de crescimento econômico do país, que já era baixa. Como você vê o papel estratégico que a Petrobras pode ter para a economia do país num cenário pós-crise? No mundo pós-crise é fundamental que a Petrobras abandone esse plano de ser uma geradora apenas uma geradora de lucro para os seus acionistas através da operação do pré-sal, que retome a sua atividade estatal nas refinarias, na distribuição, né, com a retomada da BR Distribuidora, no transporte, com a reversão das privatizações da TAG e da NTS, e também fomentando a pesquisa para a transição energética aqui no Brasil. A Petrobras voltar a ser aquilo que ela era, uma empresa que foi criada para distribuir a renda do petróleo para a população brasileira e promover o desenvolvimento econômico do país. É isso que é preciso ser feito, ou seja, a Petrobras precisa ser estatizada e voltar para o povo brasileiro. Rafael, voltando à questão do plano de resiliência, para fechar, tem alguma expectativa de quando isso vai começar a valer? E só retomando, quais são os próximos passos que o sindicato e a FNP vão tomar? Mais uma vez, é uma medida unilateral da empresa, portanto não tem negociação. Pelo que a gente entendeu, já está valendo a partir de agora. Estamos monitorando, já temos casos de pessoas recebendo comunicado. Os sindicatos vão judicializar a questão, mas é fundamental que a gente faça o debate com a categoria também, discutir o que a gente pode fazer para enfrentar essa gestão. Os sindicatos vão cumprir seu papel de judicializar, apesar do governo estar facilitando muito para as empresas, né? É uma MP atrás da outra, ajudando aí os patrões contra os trabalhadores, mas a gente está unido, os sindicatos da FNP estão conversando bastante para que a gente tenha o maior enfrentamento possível. Ainda essa semana, para que tenhamos aí novidades para trazer para o pessoal sobre o enfrentamento dessas medidas, que a gente vê muita ilegalidade, sem falar na arbitrariedade e na injustiça, né? Corta salário de empregados sem fusão gratificada e preserva os salários de quem ganha mais. Então, fiquem de olho aí nas mídias do sindicato, que em breve teremos maiores informações. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!